A comunidade caxiense, hoje venho falar de uma pauta muito importante, porque quando falamos de educação, saúde, segurança, assistência social, são temas muito eficazes. E tive o privilégio de estar juntamente com o prefeito Adiló, agora aí o dia 15/9, no ato de assinatura, onde que a imagem ali fala por si, onde que tive o privilégio, juntamente com o prefeito, juntamente com a secretária, fazendo esse ato muito importante, que é a assinatura de ordem de início para melhorias das duas escolas, que é Vitório Rec II, lá em Santa Bárbara de Anarec, e também da Escola Vereador Marcial Pisoni, no bairro Planalto, do qual nosso colega vereador Lucas Caregnato é daquela região. Obras que irão fazer a diferença de muitas crianças e adolescentes. Porque educação são valores e princípios fundamentais. Porque sem educação, nós não somos ninguém. Nós vamos... Só por gentileza um pouquinho. Pode passar nos slides. Para a Escola Vitório Rec II, no bairro Parada Cristal, estão previstas, então, aí, reformas do telhado, implementação de iluminação de emergência, extintores, placas de sinalização, PPCI, piso para parque infantil da escola, onde com investimento é de 183 mil. O prazo da execução é de 120 dias e as obras serão realizadas pela empresa Alfax X, Comércio e Serviços, vencedora da licitação. Já para a Escola Vereador Marcial Pisoni, lá do bairro Planalto, uma grande região, estão aí previstas reformas diversas, como beirais, calhas, pinturas externas do prédio, também de muros, substituição de grades, proteção de muros, portões eletrônicos das entradas principais, adequações de banheiros masculinos, reformas da coberturas e de toda a externa. E, claro, o prazo de execução é de 90 dias também. E são obras que também irão agregar valores. Nesta do bairro Planalto, está aí previsto aí 99 mil reais. Essas benfeitorias é algo nobre. Volto a frisar, educação é algo que nós temos que dar prioridade, temos que estar atentos. E quando se faz um trabalho bem feito, eu sou um vereador que faço crítica construtiva, dou sugestão de melhorias, de mudanças em setores específicos, mas também sei reconhecer quando o trabalho é bem executado. Temos que se valorizar, porque isso aí é uma verba, são verbas destinadas pela deputada federal Denise Pessoa, onde o executivo foi eficaz, competente, responsável com o dinheiro público e está dando aí sequência. Então, parabéns à secretária Marta, secretária da Educação, às demais secretarias envolvidas nesse segmento, mas parabéns, secretária. Continue com essa vitalidade, continue com essa determinação, continua com eficácia, porque quem ganha é a população caxiense, quem ganha é os bairros de Caxias. Que esses investimentos, esses recursos, independente do deputado, independente da ideologia partidária, sejam colocados, sejam estabelecidos e que sejam implantados da melhor forma possível. Que os prazos sejam cumpridos, que as fiscalizações sejam realizadas. Uma parte, vereador. Porque aquele momento fantástico, ver as crianças fazendo apresentações lá em Santa Bárbara de Anarec, onde estive aqui representando a Câmara de Vereadores, ver os pais felizes, alegres, porque o interior de Caxias está sendo beneficiado. Agricultores, que ali envolve vários loteamentos ao entorno, colonos, do qual traz o grande resultado para Caxias do Sul, que trabalham na agricultura, dando o seu trabalho forte, consistente, para que nós aqui da parte urbana podamos ter o retorno positivo que é esse investimento. Então, nós temos que investir na internet, na qualidade de vida, na educação, para que esses moradores se mantenham lá
e não venho aqui para a parte urbana, porque a gente depende da agricultura familiar, depende desta parte muito fundamental. Sua parte, por gentileza, vereadora Daiane. Parabéns, vereador Juliano Valim, por trazer essas obras, né, que foram assinadas ali. E parabenizar a secretária Marta, que esteve lá em Porto Alegre com a secretária estadual de Educação, em busca de uma colaboração maior do governo do Estado, né, principalmente para os anos finais do fundamental, que é uma necessidade, né, e o governo do Estado tem que colaborar, então, a partir do 6º ano, né, 6º, 7º, 8º e 9º, e aí, daqui a pouco, utilizar as escolas estaduais, essa estrutura, e nomear mais professores para que auxilie o município e o município consiga ficar com as séries iniciais. Então, parabenizar a secretária Marta, que organizou aí uma comitiva, juntamente com a Cristina da 4ª CRE, para verificar isso no governo do Estado, né? Então, não adianta só reclamar, tem que ir atrás de soluções, e acredito que a secretária Marta fez isso ao ir até o governo do Estado para solicitar nada mais justo do que nós merecemos. Obrigado, vereador Juliano Valim, pela parte. Agradeço vossa palavra, muito sábia, como sempre, vereadora Daiane. Vereador Iago, por gentileza. Também parabenizar ali a secretária Marta por estar buscando, né, melhorias e dizer que aqui a gente aprende com todo mundo, né? Até com diferentes ideologias, tudo a gente está aqui sempre para aprender. Aprendo muito também com o senhor, que está sendo justo. Quando lá atrás cobrou e brigou no sentido político, né, com o Weber, e depois esses dias elogiou ele. Isso é ser justo, né? Aqui a gente procura ter mais ou menos o mesmo papel, mas parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve, tanto lá na região do senhor, não só para o senhor, mas como a equipe também que está sempre lhe ajudando. Parabéns. E a equipe do senhor ajudou muito também no Congresso, então isso aí é gestão tua, parabéns. Agradeço, vereador Iago. Eu sempre gosto muito de ser enfático nos trabalhos transparentes, e hoje eu tenho orgulho, por exemplo, da vossa pessoa aí, que acaba concordando aí com 90%, como o senhor concorda com 90% do meu trabalho, que a gente sempre tem as nossas diferenças, pelo trabalho de fiscalizador. Eu acho que o vereador tem esse dever, essa obrigação, e eu tenho orgulho de ter a vossa pessoa fazendo um excelente trabalho. Isso aí, dando retorno, como o senhor bem diz, para aqueles mais de 11 mil pessoas que acreditam no seu trabalho, que confiam e que o senhor está fazendo a diferença aí na sociedade. Só a parte, vereador Rafael Bueno. Bom, vereador, quero parabenizar aqui a equipe da secretária Marta Fattori, porque ela consegue unificar toda uma equipe em prol de um horizonte que é a educação. Diferente da saúde, né? A Marta Fattori é uma secretária, uma mulher, uma grande liderança, que ela tem a principal coisa é o acolhimento com toda a comunidade escolar. Ela tem um olhar, ela consegue enxergar, né, os problemas da comunidade, não apenas uma calha, um beiral, mas sim os problemas macro, de equipes, né, e também aqueles micros, né, que ela consegue resolver com um olhar, com uma acolhida. Então, quero parabenizar a secretária Marta e toda a sua equipe que trabalham com amor para o próximo e não como vingança. Que muitas secretarias, principalmente a Secretaria da Saúde, possam se espelhar na equipe da secretária Marta Fattori, que é exemplo de secretaria. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelas suas considerações, vereador Rafael Bueno. É isso aí. Valorizar quem de fato trabalha. Eu sempre sou daquela percepção. Colocar pessoas competentes nos lugares corretos. Todas as vezes que eu precisei, dentro das devidas legalidades, sempre a secretária Marta, toda a sua assessoria, sua equipe de trabalho, sempre muito prestativa, e não é aquela mulher que engambela o político, ou que engambela a população, que vai lá, te atende bem, é super educada, depois não te dá retorno, ou quando dá o retorno tem que ser eficaz, responsável com a população. Esse é o bom gestor. E todas as vezes que eu precisei, ou a minha assessoria, sempre muito coerente, muito competente, muito responsável, e posso dizer, a secretária Marta está fazendo um ótimo trabalho, continue assim, porque quem ganha é a educação, um grande pilar da sociedade, de grande importância e de grande relevância, e que faz a diferença. Sua parte, vereadora Estela, por gentileza. Muito obrigado. Eu
acho importante ressaltar algo que você já disse, que é a importância da deputada Denise para esses investimentos que foram feitos quando fomos chamados pela primeira vez na escola Vitório Rec II, pela Prof. Juliana, pela Prof. Neuzinha, pela Diri Rosane. A gente viu dentro da sala de informática que havia uma grande Declaração de líder, infiltração, presidente. um espaço Segue em fundamental. declaração de líder, vereador Juliano Valim, da bancada do PSD. Um espaço fundamental para o funcionamento da escola, então aquele espaço precisava de reforma e junto com a deputada a gente conseguiu essa verba para a troca do telhado da Vitório Rec II. Então é um investimento muito importante, muito grande, de fato. A Comissão de Educação caminha muito bem. A Secretaria de Educação caminha muito bem acerca das nossas necessidades. Agradeço, vereadora Estela. O seu à parte, vereador Lucas. Obrigado. Primeiro, parabenizar, vereador Juliano. Acho que o senhor é um vereador que trabalha muito. Vejo como o senhor corre, um cara do bairro. Estamos na Semana Farroupilha, né? Mas é uma expressão que a minha mãe fala. E com todo respeito, com toda a vênia, a minha mãe diz, estou sempre troteando. Eu vejo que o senhor também está sempre troteando, sempre correndo, e isso é importante. Valoriza os vereadores e vereadoras pelo seu trabalho. O senhor está trazendo aqui essas questões das obras, só uma correção, vereador. O senhor me falava no Planalto, mas a vereador Marcial Pisoni é na Vila Leão, não no Planalto, só essa correção. Mas são duas escolas, tanto a Vitória Rec, que eu sei que a vereadora Estela fez articulação com a deputada Denise, e a vereadora Marcial Pisoni, que é lá no Vila Leão, né? Então, duas escolas em regiões importantes da cidade, o Vitório Rec lá no Parada Cristal. Dizer, vereador, eu vou ao encontro do que a minha líder, vereadora Estela Balardim, estava falando. Que, com todos os problemas que nós temos na educação, mas, e veja, se teve alguém que brigou na legislatura passada com o secretário, brigou no bom sentido, fui eu. À época com a secretária Sandra, com a secretária Flávia Vergani, com o secretário Edson da Rosa. Mas se os vereadores aqui numa sessão levantarem uma demanda da educação, sei lá, uma escolinha que está caindo, vereador Fantinel, a secretária, a turma da educação vai vir aqui, vai ouvir os vereadores, com todo posicionamento diferente que eu tenho, inclusive da secretária Marta, que foi minha professora, que eu tenho respeito e que escuta as pessoas. Na área da educação, concordo, vereadora Estela, concordo com a senhora, nós somos oposição, mas em qualquer momento, várias vezes, secretária Marta, me liga. Olha, Lucas, assim, aqui não dá, foi assim. Respeito por essa casa. E uma preocupação quando tem um problema grave. A Secretaria de Educação, lembram do caso do João Desorzi? Eu até acho que foi feito pouco depois. Acho que nós temos que retomar o tema urgentemente da saúde mental dos professores, da segurança nas escolas. Mas a SMED estava lá, a secretária estava lá, parou. Na educação infantil, recentemente teve problema. Toda a secretaria baixa lá. Podemos ter discordância. Agora, das duas secretarias que têm os maiores orçamentos, líder e vice-líder do governo, há um mundo abissal de diferença entre a gestão da educação, que respeita os vereadores, que escuta essa casa, que quando tem crítica vai lá, tem problema, tem projeto, tem escola para reformar, tem as pencas. Ontem, inclusive, fui lá na São Genaro, lá no Matioda, que vai ser uma luta do meu mandato, que eu tenho falado aqui, tem que ser dessa casa, da ampliação de São Genaro. Vocês pensem que lá no São Genaro tem tempo integral. Só tem duas escolas de tempo integral, que é o engenheiro Mansueto Serafini, Pôr do Sol, né, vereador? Me ajude. Pôr do Sol, lá no Pé Sujo, do vereador D'Ambrós. E lá na São Genaro, que atende Rota Nova. Duas comunidades que Pé Sujo com toda a vênia, com todo carinho e respeito. Antigamente, né, o Pioneiro tinha calçamento e o Pôr do Sol não tinha. Daí dizia que era a turma do Pé Sujo. Mas dizer que tem que manter o tempo integral lá no São Genaro. E a SMED está ouvindo. Vamos conseguir a doação de um projeto. Se o problema é projeto, vamos conseguir. E a turma do Rota Nova, do Reolon e do São Genaro vai ter tempo integral. Concluo dizendo
logo vou usar o grande expediente para falar sobre o tema da saúde. Parabéns à educação, que tem muitos problemas. Eu tenho várias visões discordantes com a gestão, mas temos uma secretária e uma equipe que conhece a rede, escuta as pessoas e respeita e escuta essa casa. E parabéns pelo seu trabalho, vereador Juliano. Agradeço, vereador Lucas. Bom, só mais umas imagens ali, até para a TV Câmara poder mostrar para nós. Aquela imagem bonita, cheia de alunos. Por gentileza, TV Câmara, dá uma... Aí, pode me assessorar aí, passando ali, por gentileza. Aí, juntamente ali com o nosso grande colega, um grande parceiro, um subprefeito que eu digo que é exemplar, porque faz uma política honesta, sabe fazer políticas públicas, trabalha para todos os vereadores, e para a comunidade em geral, que é o Sacaro, lá de Anarec. Então, está ali o prefeito Adiló, secretária Marta, as diretoras ali que representam as duas escolas. É algo que nos dá orgulho de ver essa imagem aí, né? E orgulho para essas crianças, né? Ali, ó, com o braço erguido, extremamente positivos, felizes, que é o resultado em breve dessas reformas, porque uma escola sem infraestrutura não é escola. Tem mais alguma imagem? Aí, momento de cerimonial. Isso aí. Agora, mudando um pouquinho de pauta, a semana passada, véspera do Congresso, eu recebi a visita do deputado estadual Dimas Costa, do PSD, aqui no meu gabinete, aqui na Câmara de Vereadores, aonde que o mesmo já tinha feito o comunicado que esta semana nós iríamos receber novidades referentes à segurança pública aqui para Caxias do Sul, que seria, né, aí que será realizada a entrega desses veículos, que irá agregar muitos valores, né, que são atitudes nobres que todas as cidades, todos os municípios têm o dever de receber, né, porque a gente precisa desses veículos de tamanha importância. Então, recebi também o convite do chefe, né, da Casa Civil, que é o senhor Arthur Lemos, e também do governador Eduardo Leite, inclusive para mim estar lá presente nesta quinta-feira, mas infelizmente não poderei estar lá presente, mas tenho aqui o orgulho de poder dizer que serão entregues para Caxias do Sul um Corolla Crocs para a Brigada Militar, um Toyota SW4, 3 Toyota Hilux, 16 Honda Sayara, uma embarcação de alumínio de 6 metros com motor de 100 HP e carreta rodoviária para os bombeiros. Então, notícia muito boa, né? Então, algo que vem agregar valores positivamente para o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 500 mil de habitantes. Então, tem que enaltecer. Muitas vezes a gente faz críticas construtiva, mas hoje eu tenho que parabenizar o governador Eduardo Leite, parabenizar todas as lideranças envolvidas e, claro, o deputado Dimas Costa, que semana passada esteve aí, então, oficializando que iria haver essa entrega. Então, é louvável. Parabéns ao governador, parabéns ao deputado Dimas Costa e ao secretário lá da chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, do qual sempre nos recebe muito bem quando vamos aí à capital gaúcha. Meu muito obrigado, presidente, e à nossa comunidade caxiense.